ficar em campo de igualdade. Não para um debate. Esse é um contraponto, entendeu? A gente tem que trabalhar sempre assim, com contraponto. Não para fato, um debate, exatamente, esse é o Mas assim, como pra mim é muito fácil estar aqui com vocês, porque eu não quero debater, não. Eu quero ouvir o que vocês têm pra falar. Ô Igor, eu tava esperando que o Sérgio falasse, por exemplo, como é que as galáxias poderiam ser suáveis? Como é que elas poderiam... É isso aqui, ó. Ó, prestem atenção daqui pra frente, ó. Essa questão das galáxias suaves, ó. Sendo que a teoria diz o contrário. Prestem atenção. A teoria do Big Bang, no caso. estar suaves? Assim, porque o modelo diz que as primeiras galáxias eram pequenas e elas foram crescendo, colidindo, batendo uma com a outra. A gente devia ter ver um monte de galáxia amassada, mas elas não estavam amassadas, elas estavam lisas, planas, suaves, formadas. Elas estavam pequenas, elas deviam ser grandes, né? O deslocamento para o vermelho, obviamente, mostrar que elas estão muito distantes. Mas o efeito da expansão do universo não apareceu. É isso que eu estava esperando. E ele só ficou falando assim, olha, é o melhor modelo, gente. Não dá Vocês entenderam, galera? para destruir o melhor modelo. Não dá para destruir o melhor modelo. A ideia, então, do James Webb era justamente provar e mostrar essa expansão do universo. Aí, no caso, não mostrou nada disso. Mostrou o oposto. Porque senão eles ficam sem modelo nenhum, né? Esse é o grande problema. Vai ficar com os piores dos piores. Aí ele É um contraponto interessante. falou assim, olha, veja bem e tal, o James Webb não foi construído para destruir, não, claro que não foi. Ele foi construído para confirmar, mas não confirmou. consigo entender o ateu Chandal. Acredita em algo que aconteceu bilhões de anos atrás com provas rasas, enquanto não acredito na Bíblia com diversas provas de acontecimentos. Pois é, né, irmão? Mas é a falta de vontade do cara de querer buscar a verdade, né? Confirmou. Então eu achei, o Sérgio, desculpa, mas eu achei que a sua explicação foi totalmente inadequada com o título. Quer discutir como que o James Webb não destruiu o Big Bang? Vamos analisar aquela foto. Como é que pode ter estrelas todas coloridas no início do universo? Não pode, né? O modelo de evolução do cosmos diz, olha, primeiro as azuis, depois as amarelas, depois a branca, amarela, vermelha, laranja e tal. Tudo coloridinho, bonitinho. Não bateu com o Big Bang, né? O Big Bang o Big Bang naquela ideia que nós temos da evolução do cosmos, não do início, né? Que todo mundo sabe que existiu. Mas o modelo de evolução do cosmos não tem modelo hoje. Eles estão tentando... agora estão falando assim, olha, primeiro os buracos negros supermassivos, então formaram-se primeiro e tal. Tudo bem, eu estou esperando a nova teoria. Ela não apareceu ainda. Enquanto não tiver nova teoria, não tem teoria nenhuma. O universo tá bonitão, prontinho. Quer esticar o universo para mais velho? Não dá. É aquela história de que ficar o bicho come. Se correr, o bicho pega. Quer criar um novo modelo? Não dá, o universo está prontinho. Como é que se pode formar por um processo natural com leis físicas um universo pronto? Eu suponho, eu prevejo que as novas teorias serão piores do que as teorias anteriores, que o Big Bang era a menos pior. Né? E a gente vai continuar tentando explicar o sobrenatural com o natural. Esse é o grande erro. Como é que Jesus curou a mulher que vertia sangue? Ele falou assim, olha, senti que de mim saiu poder. Que poder foi esse, Igor? Um poder sobrenatural das virtudes. Não foi eletromagnetismo, não foi gravidade, não foi forças nucleares. Foi uma força que só ele domina. Ele andou sobre as águas. Quando Lázaro estava morto, já cheirava mal há 4 dias, ele disse, né, o exibido exagerado, né? Eu digo que ele nem levantou o dedinho, né? Ele só falou assim, ó, Lázaro, não levantou o dedinho. Lázaro, sai para fora. Que poder que foi esse? Um poder que só ele tem. Então, quando Deus chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra, ele usou as virtudes que só ele tem e ele criou um universo imenso, com 3,8 bilhões de anos de distância. Acredita em ressuscitar, não acredita no Big Bang. Ô, Jugenal, eu acho que você se perdeu um pouco na explicação aí. Não é questão disso, cara, só de crer por crer. É em crer em algo que faça sentido e que tenha evidência. Ele acabou de explicar aqui o porquê do Big Bang, um dos motivos do Big Bang não fazer sentido, segundo a própria foto que o James Webb tirou. Não é isso aí que você tá falando, de crer nisso, mas não crer naquilo, não, cara. Ô, louco, velho. O cara tá dando detalhe aqui, tá explicando o bagulho. Vocês são foda, hein, galera? Caramba, mano, cada uma que vocês tiram, velho. Não é isso que tá falando, bichão.
Bom, mas enfim, então deu pra vocês entenderem aqui um contraponto, certo? Dessa questão aqui do James Webb aqui, que o Sérgio começou a falar que tem muitas evidências que o Big Bang foi real. Opa, peraí, não é bem assim, não. E se liga, Sérgio. Só que eu interrompi aquela hora, ele ia explicar a questão do James Webb. Eu queria ouvir. Então, eu quero voltar no James Webb também, mas se liga, você falou o lance lá do telescópio na tua casa com o prisma, né? É só porque assim, cara, eu sou meio burro nisso. Então, assim, você tá olhando uma estrela que tá longeão, aí você coloca o prisma, você vê que ela tá deslocada vermelho, significa que ela tá afastando. Isso. Tá bom, se ela tivesse parada lá onde ela tá, Seria o James Webb o paparazzi das galáxias? É tipo isso. ainda assim, ia demorar mó tempão pra luz chegar aqui, como é que ia estar a luz do prisma? Ela ia estar de acordo com esse Igualzinho. espectro padrão que eu tenho. Eu faço um espectro padrão de uma coisa parada. Então o espectro daquele ali, as linhazinhas não daquele jeito. As linhas de absorção que a gente chama do espectro. Que é a cor, né? O espectro nada mais Peraí, deixa eu ajeitar a câmera aqui que tá meio... é do que a cor. Aham. Azul, tal, até o vermelho. Tem o ultravioleta, que é antes do azul, e o infravermelho, que é depois. Galera, pera aí rapidão, vou no banheiro. Galera, quem não deu like na live aí, solta o like. Galera aí da Twitch que puder ir no YouTube soltar um like na live, agradeço aí bastante, que ajuda muito. Vamos de volta. Quando as coisas deslocam para o vermelho, é a sirene se afastando. Sim. A sirene vem. Esse o que quer dizer? É que a onda ela foi esticada. Dilata. Esticada, ela foi para o vermelho. Se não acontecesse nada, tivesse tudo parado, a estrela ou a galáxia ia bater, o espectro ia bater. Mas aí, assim, a gente usa esse mesmo método pra saber a distância das coisas, não usa? Por exemplo, essa estrela tá a X anos-luz. Não é por esse mesmo método que a gente... Então, vamos ver. Distância, cara, é um problemaço dentro da astronomia, tá? Bom. É muito problemático, porque distância depende de várias coisas. Coisas próximas a gente usa um método para medir, coisas muito distantes a gente usa outro método. O que é considerado próximo, Sérgio? Cara, próximo é assim, eu consigo medir, por exemplo, distância até o Sol. O Sol tá 150 milhões de quilômetros. Com geometria a gente Polêmico, hein? mede. Tá. Até uma determinada distância, com geometria, é o melhor jeito de medir. Entendi. A partir daí, começa a ter vários outros métodos, entendeu? Um deles, sim, é pelo espectro. Mas tem vários outros, entendeu? Esse do espectro aí pressupõe, assim, Queria ver como que faz isso daí, cara. Interessante. meio que a gente precisa que as coisas estejam em movimento pra conseguir medir pelo espectro. O que acontece E aí, Tomatinho, beleza, irmão? é que quando o grande Edwin Hubble, lá no final da década de 20, usou o Monte Palomar, que a gente estava até falando dele, que era o maior telescópio na época, e começou a ver galáxias e fazer o espectro delas, ele via que tinha galáxias que iam para o vermelho, mas tinham aquelas que iam para o azul. Olha que interessante. Andrômeda, por exemplo, é uma galáxia que está se aproximando da gente. E aí o espectro dela vai para o azul. Então ele mostrou que tudo no universo está se movimentando. Algumas coisas, até uma determinada escala de distância, se aproximam da gente, quer dizer o quê? Traduzindo para a física, que a gravidade está mandando naquilo ali, porque a gravidade é uma força de atração, só que a partir de um determinado ponto, a gravidade não manda mais.
que é quando as coisas estão se afastando. Como que eu olho uma galáxia que está muito, muito longe e ela está se afastando de mim? Ué, era para estar se aproximando, porque tem a gravidade. Não vai estar aproximando as coisas? Mas não, ela está se afastando. E aí ele começou a medir galáxias cada vez mais distantes, e ele chegou a uma conclusão muito legal, cara. Quanto mais distante a galáxia tá, maior é o afastamento dela pro vermelho. Mais rápido ela tá se afastando da gente. E ele criou uma lei, que a gente chama Lei de Hubble, que até hoje ela é usada. Lei de Hubble. Calcula a distância através da Lei de Hubble. É um jeito de calcular. Entendi. Entendeu? Então, é isso aí que a gente faz com essas galáxias. E, cara, você pode fazer na sua casa, entendeu? De verdade. Com um telescópio, não precisa ser um Hubble da vida nem nada. Você coloca. Já deu esse podcast, né? Se vocês quiserem, eu tiro, galera. Tô vendo aqui porque vocês pediram pra eu reagir, né? Tô reagindo. Coloca um espectrógrafo, você vai ter o espectro ali, cara. Acabou. Compara com um padrão, você vai medir. Por isso que é legal, porque qualquer... Ah, não, mas isso aí é mentira da NASA. Cara, a NASA nem mexe com isso, entendeu? E qualquer um pode fazer isso em casa. Isso é que é legal pra caramba, entendeu? E o James Webb, tirando umas fotos aí que a princípio não devia sair daquele... Ah lá, vamos ver agora, ó. Vai falar sobre o James Webb, ó. Vamos ver o que vai esse comentário aqui. Então, E quando eu perguntei honesto, eu quero saber a sua opinião. Já vai fazer 1 hora já. Porque houve lá no grupo de design inteligente pessoas que concordaram com o Marcos com relação a isso e não, o James Webb está mostrando que o Big Bang procede. Então, Você entendeu? Dentro do design inteligente. Ou seja, você está notando que ali é um grupo de acadêmicos, e como qualquer grupo de acadêmicos, há opiniões. Você sabe que eles falam de judeu, mas eu vou aplicar para acadêmicos. Se tiver 3 acadêmicos discutindo, vão sair 4 opiniões, né? Ah, é isso mesmo. Então... É isso mesmo que acontece. Você tem E lá razão. não é diferente. Então vamos lá, vamos explicar o James Webb aí, a galera. Eu pedi para um monte de gente fazer até esse corte aqui, porque esse negócio tá dando uma confusão, cara, até hoje. Então vamos lá. James Webb, primeira coisa. O James Webb, cara, ele foi sendo construído por 25 anos. Então, a gente sabe exatamente todos os instrumentos que eles estão ali. O James Webb, ele foi construído com todos os equipamentos dele para observar no infravermelho. Então o James Webb, você pega o espectro eletromagnético, ele vê o finalzinho do... 5.5. Xandão e se mandaram James Webb na direção sul e na verdade o universo começou na direção norte. Tiraram foto na direção errada, por isso ele deu certo. Ah, mas aí é um erro muito de cabaço, né, irmão? vermelho, que é luz visível ainda. Aí é algo incogitável, né? Não tem como cometer um erro desse. O infravermelho próximo e o infravermelho médio. É isso que o James Webb vê. É isso. Na prática, isso quer dizer o quê? Na prática, quer dizer o quê? Que ele foi construído com alguns objetivos. Eu construo um equipamento com um objetivo. O Rodrigo vai lá fazer a escavação dele com um determinado equipamento, aquele equipamento foi feito para aquele objetivo. Ele não vai pegar um outro que não foi feito. Novo do Rodrigão Xandão. Bora dar Já umas vejo, já, risadas. calma, irmão. https://www.youtube.com/watch V igual Pra a quê? YouTube. Não vai tacar uma picareta, né? Exatamente. De jeito nenhum. O James Webb, cara, em momento, presta atenção, galera, em momento algum, nenhum, você não acha, você pode vasculhar todos os artigos, cara. Em momento algum, ele foi feito para comprovar ou refutar o Big Bang. Nunca, jamais. Isso aí não faz nem parte nem dos objetivos do James Webb. O James Webb, ele foi construído para primeiro grande objetivo dele. Vídeo fala o que acha dessa situação. https Já vejo, já, peraí. www.youtube.com/watch V igual 6,3O. Estudar uma época do universo que a gente chama de período da reionização, aonde as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. Porque os astrônomos querem entender como a gente vive numa galáxia, como que a Via Láctea chegou a ser do jeito que ela é. Ela se formou, como que ela se formou? Então o James Webb foi feito para isso, para isso. Então, mas aí tá contraditório. Não Não faz sentido isso que ele tá falando. A gente acabou de ver, não faz sentido. Ah, a proposta do James Webb não era... Ele falou aqui, ó, vou até voltar, ó. Nem dos feito para acha, você pode vasculhar todos os artigos. Ó, presta atenção no que ele vai falar. Os cara. Em momento algum, ele foi feito para comprovar ou refutar o Big Bang. Certo. Não, então tá, ele não foi feito para comprovar o Big Bang. Só que o que aconteceu com o efeito da foto do James Webb? O que foi provado, que mostrou pra gente? O oposto daquilo que a teoria vigente diz, a teoria do Big Bang. A imagem tá lá, sou eu que tô falando. Tá errado isso aqui. Não faz sentido isso que o Sérgio tá falando. Ah, mas ele não foi feito pra isso. Tá, não foi feito pra isso, mas ele mostrou isso. É o que tá lá. Nunca, jamais. Isso aí não faz nem parte nem dos objetivos do James Webb. O James Webb, ele foi construído para, primeiro grande objetivo dele, estudar uma época do universo, que a gente chama de período da reionização,
aonde as primeiras estrelas e as primeiras galáxias se formaram. Então, e como que as primeiras estrelas e galáxias se formaram dentro do modelo do Big Bang? Através da colisão, choque entre elas. Certo? Destruição. Foram batendo umas nas outras. O James Webb mostrou isso? Não, mostrou o contrário. O James Webb mostrou um universo suave, bem tranquilinho, prontinho ali, ó. Criado. Foi isso que mostrou. Ué. É o que o Coisa acabou de falar, o que o Marcus Eberlin acabou de falar. Né? O Serjão, ele tá reproduzindo aqui a mesma explicação que o Marcus Eberlin deu no corte que a gente viu. O Serjão falou nas lives dele aí, tá falando a mesma coisa. Porque os astrônomos querem entender como a gente vive numa galáxia. Como que a Via Láctea chegou a ser do jeito que ela é. Ela se formou. Como que ela se formou? Então o James Webb... Então, não foi de acordo com a teoria do Big Bang, pelo jeito. Demoram para chegar aqui, no caso, 8 minutos e poucos segundos. Você pega a velocidade da luz e vê quantos quilômetros ela percorre nesse tempo. Isso dá distância em quilômetros. Gato underline B0 Stas mandou R$5. Xandão, assista esse vídeo no minuto 17:40. Ele explica melhor sobre a imagem do James Webb https://www. Cara, isso aqui... Ô Régua, isso aqui eu entendo e compreendo isso que você tá falando. Só que, se a gente considerar que o Sol está mais próximo e ele é menor, ele pode trazer o mesmo efeito, só que numa distância diferente. Esse aqui é o ponto. Quando a gente fala de provar, comprovar a distância do Sol, é aí que entra a complicação. Porque você pode ter outro modelo que explica de outro jeito e também vai dar nesse resultado aí. Isso aí que é complicado, entendeu? Mas voltando aqui agora, ó, porque o Sérgio tava falando aqui, ó, né, que a ideia do James Webb era explicar como que a galáxia começou e tal. Então, o que ele mostrou, o James Webb, é que não foi como a teoria do Big Bang dizia, certo? Através da diatribe, do impacto de galáxias, galáxias entre galáxias, né? Foi feito para isso, para isso. Ele não tem nada a ver com o Big Bang, cara. Nada a ver, nada. Mas eu vou contar por quê. Não, tudo bem. Não precisa ter nada a ver com o Big Bang, mas ele mostrou algo. O James Webb mostrou aquilo que tá lá, certo? Vai contra o Big Bang. É aí que tá o ponto. Vai contra. Que chegou essa confusão aí. O segundo objetivo dele, descobrir bioassinaturas em exoplanetas, estudando a... Xandão e nós, obrigado pelas lives. Bom, pelo menos isso é o que eu entendi diante da explicação tanto do Serjão quanto da do Marcus Eberlin, certo? Do que os caras estão falando por aí. É isso aí, cara. De um lado você tem... Enfim, é esse aí que é o... Tá o lance. E descobrir como que estrelas formam. Pra nós o que é um exoplaneta. E o que é uma bioassinatura também. Então vamos lá. Uma bioassinatura eu suponho que seja pra ver se teve vida. Isso, pra ver se tem vida, na verdade. Então, um exoplaneta é um planeta que orbita uma outra estrela que não é o Sol. Tá. E se esse planeta tiver, por exemplo, uma planta, uma alga nele, por exemplo, a alga tá expelindo ali oxigênio. Aquele oxigênio vai ficar preso na atmosfera. O James Webb tem a capacidade de analisar a atmosfera e descobrir ali oxigênio. Não é tão simples assim, porque oxigênio pode ser várias outras coisas, mas se tiver oxigênio com metano, com ozônio, com outros elementos, aquilo lá pode ser um indicativo que naquele lugar tem vida. Isso a gente chama de bioassinatura. Tá, antes de tu ir pro próximo aí, rapidinho. Cara, puta, é que tudo que eu falo aqui, na minha cabeça, assim, cara, como eu sou burro. Mas porque eu realmente não manjo, eu não sou cientista. Cara, a gente tem certeza que se a vida lá fora, ela é parecida com a nossa, com a vida da Terra, porque a gente tá procurando coisas baseadas em como a gente observa a vida da Terra, não é? Não dá pra saber. Agora, isso aí a gente faz essa personificação, né? Então a gente acredita que o quê? Que primeiro, toda a vida é baseada no carbono. Por que é o tal do carbono, cara? E não é um outro elemento Y. Porque o carbono, ele é o elemento químico que consegue fazer maior número de ligações e com ele você construir cadeias de moléculas maiores e isso pode levar à vida. Só que tem outros elementos, por exemplo, o silício. O silício, ele tem um comportamento parecido com o carbono. Tanto que existem grandes teorias aí da vida baseada no silício e não no carbono. 1h30 nisso, tá bom já, Zé? Vocês acham que tá bom já, galera? Cansaram? Deixa eu ver aqui só... Então deixa eu ver aqui o vídeo do... Continua?
E aí ela se comportaria de uma forma totalmente diferente, Totalmente diferente. que pode Mas que é passar vida. despercebido, porque Mas não é foi vida preparado também. para isso, que pode ser vida também. Também. Né? Agora, Isso aí. com base na bioassinatura, com base no carbono, já encontraram algum Não. indício de vida fora? Nada. Até hoje, nada. Não tinha um papo que talvez em Marte pudesse ter existido, não sei o quê. Mas aí a gente tem que encontrar. É. Por que Marte é tão falado? Porque Marte teve todas as condições que a gente conhece daqui da Terra, que foram as mesmas condições para a vida se desenvolver. Mas há muito tempo há atrás. 3 Inclusive milhões de água, anos né? atrás. Possivelmente água, né? Isso, Marte teve água, porque tem rios ali, marcas, as rochas são redondinhas, igual as rochas que a gente vê no fundo do rio aqui. Marte teve uma temperatura boa, não era tão frio, teve atmosfera, ou seja, todas as condições estavam ali. A vida se desenvolveu? Aí a gente não sabe. Caralho, como é que a gente olhando um bagulho, 3 bilhões de anos depois, supostamente, sabe que lá tinha uma atmosfera? Isso pra mim, como eu não sou cientista, parece um puta de um chute. Parece, né? Mas não é não, cara. Porque o que a gente vê? A gente vê a rocha. A rocha, por isso que o geólogo não A só... rocha danada. Não acreditem no Sheldon, né? Porque O Sheldon do Big Bang Sheldon do Theory. Big Bang Theory, Ô, mano, decide aí, cara, o que vocês querem, velho. ele fala que geólogo não é cientista. Aliás, ele zoa com isso toda hora. Você faz geologia? O que é isso? Geologia não é nada, entendeu? Mas a rocha diz muita coisa pra gente, cara. Porque quando a gente analisa as rochas, Essa pergunta que eu fiz acima eu realmente não sei a resposta. Se Deus criou a Terra, ele é um ET. Xandão é nóis, obrigado pelas lives. Ô Legolas, eu creio que não, cara. Acho que não tem nada a ver. lá em Marte, com os rovers que estão lá andando, eles conseguem ver os elementos químicos, estudar. E com aquela descrição química daquela rocha, a gente tem uma ideia de como que era a atmosfera Entendi, dali. porra. Então a gente consegue, a gente volta no tempo, então a gente consegue ter uma ideia de como que era Marte. Fora isso, tem várias outras características. Nessa hora o Gordão Foguete salta fogos, porque é a mistura, é o tesão dele misturado com a área dele. Aí sim, né? é aí que eu gosto, exatamente. É Só isso que mesmo. se houve vida em Marte, até agora não encontraram indícios dela. Esse que é o... Não encontraram, nada. Nada de vida fora da... Não tem encontraram vida fora da Terra em momento algum. Aí estava falando do James Webb lá, James Webb. dos objetivos. ET igual a extraterrestre, ser que não habita a Terra. Logo, sim, é um ET. Mas quem Wesley disse pra vocês Batista, que Deus não superchat habita a Terra, galera? 5. Xanda, qual seria a posição de Vênus e Mercúrio no modelo da Terra plana, já que o Sol fica mais próximo? Estou no trabalho escutando sua live TMJ, irmão. Ele não é da Terra? Ah, ele é de Marte? Mano, nada a ver, velho. Fazer uma ligação entre o criador como se fosse um ET não tem nada a ver com a paçoca, mano. Isso daí até... Tem nada a ver, velho. Deus tá aqui na Terra. Se ele criou tudo isso daqui, logo, ele tá inserido energicamente em tudo. Tem esse negócio não, velho. Deus é onipresente, galera. Dele, aí Não faz sentido isso que vocês estão falando. Vocês estão tratando Deus como se ele fosse o Odin. Zeus. Vocês acham que Deus é Zeus. Fica sentado no trono lá fora. Isso aí sim, é blasfêmia isso daí, na verdade. Deve que ele tá sentado lá no trono dele lá, sei lá, em algum outro planeta, em algum... Fora da Terra, sentado em algum lugar, com o cajado dele. Não existe, galera. você chegou no lance da bioassinatura, em exoplanetas, etc. E ele nunca, cara, foi feito para comprovar ou refutar o Big Bang. Então o que aconteceu? Vamos lá. Eu falei que tem vários modelos para o início do universo. Aham. Que tem essa briga acadêmica, igual o Rodrigo falou. Mandou 5 Existe um reais. cara muito famoso nessa... Explicar essa matemática de forma simples como eu te mandei. O tamanho do Sol não influenciaria no tempo que o raio chega aqui, pô. Qual a relação entre tamanho do Sol e distância? Ô louco, como que não influencia? Como que o tamanho do Sol não influencia? Pera aí, rapidão, só deixa eu... essa brigaiada toda, chamado Eric Lerner, entendeu? Aí, o que aconteceu foi o seguinte, prestem atenção, pessoal. Quando saíram as primeiras imagens do James Webb, um astrônomo resolveu escrever o seguinte: cara, que imagem fantástica. Estou vendo aqui que nós vamos ter que rever tudo que a gente já sabe. O cara escreveu, cara, numa questão assim, cara, olha aqui quanta coisa legal que o James Webb tá mostrando pra gente, cara. Provavelmente vai ter muita coisa nova e tal. O Eric Lerner, que é esse cara, pegou esta frase desse astrônomo e fez um artigo falando, olha aqui o que os astrônomos estão falando, que vão ter que rever tudo. Só que o astrônomo, hora nenhuma, falou que tinha que rever o Big O Bang, Eric viu? Lerner, ele é de qual... Ele faz o quê? Ele não é astrônomo. Não, ele é astrônomo, também. mas ele é um cara que a linha dele de pesquisa e as teorias dele não
Pablo Superchat DR Cifrão 2.2. Xando, olha meu Pix 10h31, por favor. Obrigado. Já vejo já, irmão. Então, ô Régua, porque você falou um negócio do tamanho. Do meu ponto de vista, o tamanho influencia, porque se o tamanho do Sol for menor, a capacidade de iluminação dele também é menor. Consequentemente, a maneira como o raio solar vai chegar até a Terra, o tempo, o jeito, a distância muda. Entendeu? Através do tamanho. Se eu imagino num Sol muito maior, com uma potência muito maior, o raio solar vai chegar de uma maneira diferente, certo? Tem a ver com o poder, a capacidade de iluminação dele. Então, o tempo que demoraria para chegar aqui, teoricamente, o raio solar, do meu ponto de vista, ele muda. De acordo com a potência de iluminação do próprio Sol, certo? Para mim, isso é algo meio, tipo, intuitivo. Não é isso? Rafael Paulino Superchat DR Cifrão 2.2. Xandão, vai ter gameplay de Gol? 1h30 de. River que o Superchat DR Cifrão 2.2. Entrei na Smart Fit, muito obrigado por tudo que motivou. Não, galera, isso aí não é isso aí que eu tô falando. A velocidade da luz... A velocidade da luz é a mesma coisa sempre, mas o que eu tô falando é assim, ó. É diferente a capacidade de iluminação de um holofote e de uma lanterna, por exemplo, entendeu? É isso que eu tô falando. Régua mandou R$5. Não tô falando de... Caralho. A velocidade da luz continua sendo a mesma, o astro sendo maior ou menor. Não existe potência. Não é um motor. A luz não muda a velocidade dela a partir de potência. Mas, irmão, mas é como não... Mas, irmão, é isso que eu tô falando. Se eu tenho um holofote, eu tenho uma lanterna, a maneira como eles iluminam e dependendo da distância que eles estão, próximos ou mais distantes de um objeto, a coisa muda. Você entendeu? É isso que eu tô falando. Tem diferença nisso aí. É uma configuração diferente. Sério, não tem como você negar que um holofote ilumina de um jeito e uma lanterna ilumina de outro. A luz é a mesma, mas a maneira é diferente, a intensidade é diferente. É diferente. A Twitch tirou o seu afiliado e a gente não consegue mais te dar sub, porque você Fora que também, nessa questão do Sol, também tem a questão dos efeitos atmosféricos, né? A nossa atmosfera é extremamente importante para que o raio solar chegue na Terra do jeito que deve, certo? Então, tipo assim, é por aí que eu acho, entendeu? Por isso que, do meu ponto de vista, uma simples equação de matemática, assim, nos termos que você está colocando, não vai dar o resultado cabal correto, entendeu? Porque se a gente altera a configuração do Sol, altera a configuração do modelo, a gente pode chegar no outro resultado também que faria sentido, entendeu? Não sei se tá dando pra entender o que eu tô falando. Mas enfim, pensem no que eu falei. Um holofote é diferente de uma lanterna. Entende? Capacidade de iluminação dos dois é diferente. Por isso que eu falo que é intuitivo, é simples de entender isso. Salve, Super. Eu importava um produto essencial para o meu negócio por R$160. Hoje estou sendo obrigado a comprar um semelhante por R$630 e com bem menos qualidade aqui no BR. Revoltante isso. Bem-vindo ao BR, irmão. Indústria zero. Não produz nada. Patética. E paga mais caro, porque importa tudo. Ele não é defensor do Big Bang, entendeu? Ele é desses outros modelos do início do universo. Então, ele falou assim, pô, o cientista não defende o Big Bang? Olha o que o cara tá falando aqui, que vai ter que rever tudo. E aí, por conta dele, ele colocou lá, rever tudo, inclusive o Big Bang, entendeu? E aí esse negócio espalhou pelo mundo, cara, entendeu? Foi pelo mundo inteiro, o pessoal falando aí, mas ó... você se refuta, porque esse L menor está mais próximo e o outro mais distante e longínquo.
É a mesma coisa de colocar uma lanterna perto e um holofote longe. Pera aí, deixa eu ler de novo que eu não entendi. Porque se ele é menor e está mais próximo e o outro mais distante e longínquo, é a mesma coisa de colocar uma lanterna perto e um holofote longe. Não, mas como que é a mesma coisa, cara? Se eu pego um holofote que tem uma capacidade de iluminar muito maior e eu aproximo, puta merda. O negócio vai virar algo catastrófico. Da mesma maneira, se eu pego uma lanterna que está próxima e eu coloco distância, aí ele não vai iluminar nada. A capacidade de iluminação diminui. Mano. Caralho. Wesley Batista Superchat Porra. Cifrão 5.5. Não tem nada a ver não, Posição de irmão. Mercúrio e Vênus no sistema solar no modelo da Terra plana. Estou no trabalho te ouvindo. Live boa hoje, Xandão. Tamo Abraço. junto, Wesley. Abraço, irmão. Tudo nosso. O posicionamento é o mesmo, cara, do que a gente vê, que a gente observa, daquele que é observável. Que os astrônomos veem aí. Não tem diferença. O céu, tanto no modelo de Terra plana quanto no modelo do globo, o céu é sempre o mesmo, cara. Você sabe a distância do Sol só de olhar pra ele? Caraca, não, então, é aí que tá, né, o negócio. Esse aqui é o lance aí. É complicado, cara, Santos mandou esse negócio aí da distância do Sol. R$5,50. Além de pagar quase 5x mais por um produto com bem menos qualidade, os fornecedores aqui no BR ainda não dão conta da demanda. Cara, é uma patifaria esse país tomar no cu, viu? KKKKK. Ah, é zoado demais, irmão. É zoado demais. BR não tem jeito, cara. Indústria zero, é como eu falei pra você. Ó, galera, uma coisa que eu já mostrei aqui de exemplo pra vocês, ó. Por exemplo, ó. Se eu for levar em consideração o modelo que fala que o Sol tá distante, ó. Esses raios crepusculares aqui chegando dessa forma, isso aqui não faz sentido, cara. Num Sol que tem 1 milhão de vezes o tamanho da Terra. Esse raio aqui era pra estar chegando de maneira paralela à Terra. Reto. Isso daqui, ó. E não desse jeito. Isso aqui é uma evidência. Eu já fiz até o desenho, né? Pra vocês entenderem. Isso não faz o menor sentido, cara. Isso daqui é uma evidência de que o Sol, ele pode sim estar muito mais próximo. Raio crepuscular é isso, tá? Outra imagem aqui, ó. Tem várias imagens. Aqui também, ó. Um monte. Tem nego que não entende, Xande. Mas como não entende, mano? Isso é coisa básica, galera. Como que não entende isso, mano? Fazer um desenho ridículo pra vocês aqui de novo, ó. Acho que tem gente que não quer, né? Galera, vou desenhar a Terra pra vocês aqui no modelo que a gente aprende, ó. A Terra em relação ao Sol, tá? A Terra é isso aqui, ó. A gente tá aqui. O Sol, ele tá a 150 milhões de quilômetros de distância, segundo o modelo, tá? Então, vamos imaginar que ele tá a 150 milhões de quilômetros de distância. Ele tá aqui assim, ó. Gigantesco. Cabem 1 milhão de terras dentro do Sol. Gigantesco. Galera, eu preciso ainda desenhar até o raio pra vocês entenderem? O raio solar. O raio solar desse Sol aqui, ele vai chegar como na Terra? Cadê o... Ó, ele chega assim, ó. 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 Ele chegaria numa paralela, certo? Ele vai assim, ó. Beleza? No entanto, essa imagem aqui, por exemplo, ó, a gente vê que não é de maneira paralela que ele tá chegando. Ele tá chegando como, ó? Aí eu vou trocar o desenho aqui, ó. Ah, não, peraí, eu não vou nem trocar o desenho, eu já vou mostrar o modelo. Por exemplo, se a gente pega aqui, ó, no modelo da Terra plana... Não sei se vai ter aqui, ó. Vou pegar qualquer imagem que é só... Ó, vou pegar até essa imagem aqui, por exemplo, ó. Pode ser essa aqui, ó. Se a gente cogita a ideia de um Sol menor, aí faz sentido o raio crepuscular chegar daquela forma que eu mostrei pra vocês. Assim, ó. Percebe, ó?
um solzinho menor que ilumina primeiro uma porção da Terra, depois a outra, ó. Aí sim, o raio nunca vai chegar de maneira paralela. Ele chega até assim, ó. Exatamente como a gente tá vendo aqui, ó. Isso é intuitivo. Entendeu, ó? É simples, mano. Por que o raio tá chegando assim? Porque ele está mais próximo, certo? Então isso aqui seria uma evidência. Vocês entenderam? E os raios solares, eles sempre chegam dessa forma. Você sempre vai ver, você nunca vai ver um raio solar chegando na Terra de assim, ó. Na paralela assim, ó. Ele chega assim, ó. Ele chega aberto. Xandão, dá uma Entendeu? olhada nesse